E aí, durante o momento que a cadela mais vai precisar, ou a cadela ou a gata mais vai precisar desse cálcio circulante, ele não tem, porque o cálcio exógeno ele não tem a mesma absorção gastrointestinal do que o cálcio endógeno. Então, ele vai precisar desse paratormônio. Só que aí ocorre o quê? O organismo ele entende que tem muito cálcio, que ele não precisa do paratormônio. Então, acontece aí uma doença metabólica, que é muito comum, né, em cadelas, né, tanto no início da lactação, quanto comum também, principalmente no pico da lactação, entre 2 e 3 semanas de lactação, que é chamada de tetania puerperal. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pet Food Podcast. E hoje a gente conta com a presença da professora Kellen Oliveira, que a gente vai falar aí sobre temas que vem gerando bastante discussão entre profissionais da área. Vou convidar agora a professora Kellen a falar um pouquinho da sua história, da sua formação, de suas experiências profissionais. E, junto com isso, a gente gostaria de falar aí sobre assuntos que ela mais gosta, então vamos depois para as perguntinhas aí que a Kellen vai responder hoje para a gente. Bem-vinda, Kellen! Oi, Luciana, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de fazer parte, né, do Pet Food Podcast. Bom, e eu vou me apresentar. Eu sou médica veterinária, formada pela Universidade Federal de Goiás, né, pela Escola de Veterinária. Fiz mestrado também aqui na Escola de Veterinária em 2005. Eu fiz doutorado e pós-doutorado na Unesp de Jaboticabal, né? Finalizei o doutorado em 2009, finalizei meu primeiro pós-doutorado em 2011. Esses dois títulos também são na medicina veterinária, porém numa área um pouco diferente da nutrição. A área de atuação minha foi a reprodução de cães e gatos, né? A minha ênfase de estudo foi sempre a reprodução de cães e gatos. E durante esse período, Luciana, tanto que eu fiz, né, o doutorado, pós-doutorado, a nutrição ela entrou na minha vida. Então, todo mundo pergunta, como que a nutrição entrou na sua vida? Ela foi entrando de que forma? Bem devagar. Por quê? Porque dentro da reprodução, uma área que eu sempre trabalhei foi a parte de manejo de canil e de gatil. Então, a gente sabe, né, que quem hoje não sabe fazer manejo, né, dentro dos protocolos de manejo, a nutrição ela está muito envolvida. Então, já no meu final de doutorado, no pós-doutorado, eu já ministrava palestras, né, a convite de empresas do ramo pet food para criadores ou mesmo para veterinários que atendiam esses criadores, né, para auxiliar ali na parte de manejo de cães e gatos, na área de criação mesmo, na criação comercial. Bom, em 2024, né, bem recente agora, eu também terminei o meu segundo pós-doutorado, e é esse sim, na área de nutrição de cães e gatos, também na Unesp de Jaboticabal, né, na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, junto ao professor Aulus. E assim eu sigo, né? Hoje eu dou aula, né? Eu sou professora na Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás, né? Então eu voltei para minha casa e eu sou docente aqui desde 2012. Então, assim, já há 12 anos já seguindo a carreira de docência em uma universidade pública. Além disso, Luciana, eu faço parte, né, da Câmara Setorial PET, né, que a gente chama de CS-PET do Ministério da Agricultura, que é uma câmara que trabalha basicamente essa parte, né, da produção, né, de animais de estimação, em especial cães e gatos, aves ornamentais, peixes ornamentais, né, pequenos outros mamíferos. Então, a nossa área de atuação é bem ampla dentro da Câmara Setorial, né, de produtividade de criação de animais de estimação. E também eu sou autora do livro, né, Manual de Boas Práticas na Criação de Animais de Estimação, que é um produto dessa Câmara Setorial PET do Ministério da Agricultura. Vá direto à fonte natural para aproveitar todos os benefícios do ômega 3 com o Alga Prime DHA.
Produzido de forma sustentável através da fermentação de microalgas, o Alga Prime é melhor para o planeta, sem impacto nos oceanos e com baixa pegada de carbono. Legal, uma trajetória aí com bastante experiência, né? E aí acho que a gente consegue perceber que a nutrição vem permeando a tua trajetória, mesmo quando você não trabalhava diretamente com isso durante todo esse tempo, né, Kelly? Isso mesmo. Dentro, né, desse manual, que inclusive ele está disponível na internet, dentro do site do Conselho Federal, dentro de sites como a BIMPET, Instituto PET Brasil, um outro local que a gente também consegue, dentro de sites de várias empresas, né, do ramo de nutrição. Ele é gratuito, Luciano, então as pessoas podem baixar, então tem vários conteúdos bem interessantes para a parte de manejo e criação de animais de estimação. Esse é enfoque cães e gatos, e ele não é muito específico para criador profissional, então você, como tutora, né, pode também se beneficiar da leitura do livro. Nossa, uma ótima dica, Kelly. Agora vamos lá. Dentro da nutrição, qual a sua principal área de atuação? Ou seja, o que você mais atende na sua rotina clínica quando você está trabalhando com a parte nutricional? Bom, eu acho que o top 1, né, sem dúvida, é a parte de obesidade. Né? Obesidade a gente sabe que é um problema comum, né, em vários países aí do mundo, e o Brasil ele está caminhando, né, também. Hoje a gente tem alguns dados sobre a obesidade de cães e gatos, o quanto isso é deletério. Então, a obesidade de cães e gatos, ela é ainda uma das minhas maiores taxas, né, de atendimento aqui no Hospital Veterinário da Universidade. Em segundo lugar, seria a parte do manejo mesmo gestacional, né? Então, manejo de gestação, né? Então, muitos tutores procuram o serviço de nutrição para a gente fazer o acompanhamento gestacional. E aí, dentro desse acompanhamento, né, junto principalmente do diagnóstico de gestação, a gente já começa a introduzir essa cultura do tutor da importância de alimentar essa gestante de forma, né, tanto em qualidade e quantidade suficiente, assim como também o período de amamentação. Então, esses são os meus, eu sempre falo que são os meus top 2, né? Não, e isso é muito interessante, né? Porque as pessoas, às vezes, os tutores, muitas vezes têm dúvidas nessa fase da fêmea em reprodução, e muitas vezes eles não procuram, né, uma ajuda profissional, acabam seguindo aí coisas que eles acham na internet, e a gente pode ter grandes problemas. Então, pegando o gancho aí dessa questão das fêmeas em gestação, lactação, o que a gente vê muitas vezes os tutores suplementando essas fêmeas com cálcio, mesmo quando essas fêmeas já recebem um alimento completo e balanceado. Mas as pessoas têm isso na cabeça, que faz bem, que é necessário, né, suplementar com cálcio as fêmeas, e principalmente em gestação. E aí eu queria que você explicasse para a gente, assim, se isso é uma coisa correta, né, se esse tipo de manejo é correto ou não, se ele é deletério e pode trazer problemas para essa fêmea. Acho que é legal a gente falar um pouco mais sobre isso. Bom, isso que você falou realmente é uma dúvida que muitos tutores chegam, né, no consultório veterinário com essa dúvida e com esse mito, né, de que é importante fazer a suplementação de cálcio para o animalzinho, né, para o filhote, para o neonato nascer mais forte, para a fêmea não ter problemas, né, durante a lactação. E quando, na verdade, Luciana, é o contrário. Então, na verdade, se ela já recebe um alimento de qualidade e em quantidade suficiente, não existe essa recomendação dessa suplementação. Por quê? Porque o cálcio, esse cálcio que a gente chama de exógeno, né? Porque ele não é um cálcio endógeno, ele promove um feedback negativo no paratormônio, que é o hormônio que faz a regulação do cálcio sérico. Então, ele faz, ele aumenta a atividade dos osteoclastos, liberando, então, esse cálcio dos ossos para o sangue, né, para o soro do animal. Então, quando o tutor suplementa, né, de forma exógena, ele diminui, ele promove um feedback negativo nesse paratormônio.
E aí, durante o momento que a cadela mais vai precisar, ou a cadela ou a gata mais vai precisar desse cálcio circulante, ele não tem, porque o cálcio exógeno ele não tem a mesma absorção gastrointestinal do que o cálcio endógeno. Então, ele vai precisar desse paratormônio. Só que aí ocorre o quê? O organismo ele entende que tem muito cálcio, que ele não precisa do paratormônio. Então, acontece aí uma doença metabólica, que é muito comum, né, em cadelas, né, tanto no início da lactação, quanto comum também, principalmente no pico da lactação, entre 2 e 3 semanas de lactação, que é chamada de tetania puerperal, aí que a gente conhece, né, com o nome de eclâmpsia, que na verdade é uma diminuição das concentrações de cálcio sérico, né, chamada de hipocalcemia. Exato. Só reforçando, né? A gente não está falando, a professora Kelly não falou que não é necessário cálcio exógeno. A gente já está falando assim, é necessário, mas se o tutor fornece um alimento que já é uma ração ou uma alimentação natural que tem um suplemento de vitaminas minerais, essa dieta já vai ter o cálcio na quantidade correta para esse animal, né, Kelly? Por isso que não precisa de mais um suplemento extra, tá? Ninguém aqui tá falando que não precisa, né, Kelly? Isso, na verdade foi o que eu comentei, né? Se o animal, se a fêmea gestante, ela já recebe uma alimentação de qualidade, na quantidade ideal, não tem necessidade dessa suplementação, a não ser que ela mesmo assim venha desenvolver no futuro a tetania puerperal. Aí é um outro caso, a gente está falando assim, de forma, né, aleatória, o tutor vai lá e oferece o cálcio por vontade própria. Uhum. E ainda, a gente falando desse assunto das fêmeas em gestação, né? Eu acho que é muito importante aproveitar a sua presença, porque você trabalha bastante com isso, e nem sempre, falo até por mim, tá? Que também trabalho com nutrição, mas a minha casuística de fêmeas em gestação, lactação, é bem baixa. Então, para ver como tem diferença, né? Cada profissional, onde atua, na área que atua, vai ter uma casuística maior ou menor nas situações. Então, a gente está querendo te explorar, Kelly, nessa parte de reprodução. Então, eu queria que você falasse um pouco mais sobre outros problemas nutricionais que podem também acontecer com as fêmeas gestantes. Sim, tem um outro problema metabólico, Luciana, que é muito comum, e esse a gente vê muito em pacientes, principalmente em situação de rua, que é a hipoglicemia, também chamada de toxemia gestacional. O que é isso? É quando o animal ele não recebe alimentação adequada, na quantidade adequada, em relação ao número de filhotes que ela tem. Então, muitas vezes ela tem, né, cruzou várias vezes com vários animais, então ela está lá com aquela gestaçãozinha de 8, 9 filhotes, como a gente está comum, né, é muito comum a gente observar, e ela não recebe aquela alimentação adequada porque ela está na rua. Então, ela pode entrar em toxemia gestacional, que é uma diminuição da glicemia em relação à demanda que ela tem durante o período da gestação. Então, ela pode, né, virar óbito. Ela tem um consumo muito grande da sua gordura corporal, né, da sua massa muscular, né, ou seja, a massa magra, e isso pode promover, então, a formação de corpos cetônicos. E aí ela entra em que a gente chama de toxemia. Também é um outro problema comum que a gente encontra, isso considerando, né, o número de animais que a gente termina resgatando, que os protetores terminam resgatando, animais em situação de rua, então chegam também no consultório, né, na emergência, esses casos. Então, e que são casos muito parecidos, muitas vezes a gente, né, pela sintomatologia, pelos sinais que o animal apresenta, eles são bem parecidos. Então, importantíssimo a gente descartar, né, ou a hipocalcemia ou a hipoglicemia no caso desses animais gestantes. Legal. E se é uma fêmea dessa chega a parir, né, chega a ter esses filhotes também correm o risco, né, de nascerem ou terem hipoglicemia ali logo após o nascimento, né? Justamente, porque os neonatos, Luciana, eles não têm reserva, né? Então, a gente sempre considera que o neonato, ele está maduro o quanto que a gestação.
A gestação das cadelas e gatas, ela gira em torno aí de 60 dias. Então, se você comparar uma gestação de 60 dias de uma cadela e de uma gata, mais ou menos, com uma gestação, por exemplo, de um bovino, de um equino, que dura 9 meses, mais ou menos, né, 9, 10 meses por aí, você vê o tanto que os nossos pacientes, eles nascem imaturos. Então, ele não nasce com praticamente todos os órgãos dele, 80% dos órgãos dele estão ainda em fase de desenvolvimento extrauterino. Então, esse filhotinho, ele só vai estar desenvolvido lá pelos 2, 3 meses, né, que esses órgãos todos vão estar em pleno funcionamento. Então, ele não tem a capacidade de armazenar glicose, por isso que ele tem que amamentar, né, a cada meia horinha ali ele está sugando o tetinho da mãe. Então, o animalzinho ele pode entrar numa hipoglicemia e gerar aí uma coisa que a gente chama de tríade neonatal, né, que é uma doencinha, é um problema, né, que mata muitos filhotes. Então, também é um cuidado. E uma coisa que você comentou sobre o parto, né? Então, no caso da hipoglicemia ou toxemia gestacional, geralmente a cadela não consegue parir sozinha. Por quê? Porque ela tem uma deficiência de reservas energéticas, então ela não consegue. Então, seria realmente fazer um parto programado, né? Fazer a suplementação e aí, né, fazer uma cesariana programada nessa paciente. Legal, muito boa explicação. Agora, Kellen, gostaria que você falasse um pouco, vamos conversar um pouco sobre o setor pet, tá? Quais são as principais oportunidades que você vê para o crescimento desse setor, na sua opinião? Bom, sem dúvida, Luciano, a parte de pesquisa e desenvolvimento e inovação, né, P&D. Então, hoje, tanto no setor pet food, quanto no setor pet em geral, a gente precisa bastante de profissionais capacitados para realizar a parte de pesquisa, desenvolvimento de produto, pesquisa, desenvolvimento de técnicas, isso tudo assim, pensando, obviamente, na melhoria, né, na qualidade de vida e bem-estar dos animais. Então, acho que a parte de pesquisa e inovação, ela é o que vai demandar daqui para frente. A gente tem um número muito grande hoje de empresas, né, tanto do setor pet food quanto do setor, né, que a gente chama aí de pet care, e que realmente assim tem uma busca muito grande, porque hoje os tutores eles são muito exigentes. Então não é mais aquele tutor da época da minha avó, por exemplo, que o animal vivia 5, 6 anos mais ou menos, ele vivia fora de casa. Hoje a gente tem os tutores, né, que tratam seus animais de estimação como filhos, né? A gente até já ultrapassou aquela questão do membro da família. Hoje, realmente, eles são filhos, né? Então, muitos casais, muitas pessoas sozinhas fazem a opção por ter um animal de estimação e, claro, né, a intenção deles é viver o máximo com esse animalzinho de estimação, né? Porque tem o afeto envolvido. Então, acredito que a parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos e técnicas em si é o que vai demandar daqui para frente. E existe uma busca bem grande, né, por coisas mais naturais, ingredientes mais naturais, menos aditivos sintéticos, também acho que tem um movimento, né, nesse sentido. Sim, sem dúvida, né? Hoje, uma questão que a gente debate bastante é a humanização, né? Então, o que eu quero para mim, eu quero para o meu animal de estimação. Então, a tendência é a gente sempre buscar melhora na qualidade de vida do animal, sempre pensando no seu bem-estar e na saúde e longevidade. Com certeza. E, em contrapartida, né, a gente também tem obstáculos para o crescimento, para o progresso do setor pet. Então, o que você vê como maiores obstáculos para o setor pet nesse momento? Sem dúvida, Luciana, a taxação de impostos, né? A gente vê aí que hoje, né, existe aí uma estatística que mostra que, principalmente no setor pet food, o imposto, né, aqui que o Brasil impõe para esse tipo de produto, ele ultrapassa 52% em alguns estados, né? Se a gente for contar ICMS, né, diferente em cada estado, a gente não está pagando menos do que 50% de imposto naquele quilo de alimento que você compra para o seu animal.
né, que o tutor compra. Então, eu acredito que se os impostos, né, sobre esses produtos para animais de estimação eles fossem mais baratos, os tutores teriam uma condição maior de alimentar de forma melhor o seu animal, né, um alimento de melhor qualidade, e fazer os tratamentos também, né, porque isso não é só, a gente observa bastante do setor pet food, mas também tem um setor pet care, né, então a parte de medicamentos é muito mais alto, né, o valor do produto do que se a gente for comparar com o ser humano. E isso vem tudo porque o animal de estimação, aqui no Brasil, ele é considerado como um supérfluo, e o que não é verdade, né, Luciano? Hoje a gente sabe que o animal de estimação, ele é um bem físico, né? Então ele faz, né? Ele gera, ele causa um bem muito físico, mental e psicológico para o seu tutor. Então, eu trabalho também eu tenho um projeto de extensão aqui na universidade que trabalha com terapia assistida por animais, né? E eu trabalho exclusivamente com hospitais. Então, eu levo cães, né? E um jabutizinho que eu tenho para dentro de hospitais. Então, hoje a gente visita 6 hospitais e quando o animal chega, né? Quando os cães chegam, quando o pet terapeuta chega, o ambiente hospitalar ele muda, tanto em questão do paciente em si, que é o nosso foco, né, de trabalho, o nosso objetivo é levar esse conforto para o paciente hospitalizado, quanto para a equipe que está trabalhando no hospital no dia. Então, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer interagir com esse animalzinho de estimação. Então, assim, é uma quebra, né, de rotina que a gente faz, que a gente observa. E tem muitos casos, né, muitas histórias muito interessantes de criança que não vocalizava, não falava, não se interessava, e ao ver o animal, ele fica tão animado, tão alegre, tão feliz, que ele termina vocalizando, né? Idosos também, a gente tem vários casos de idosos que estavam lá tristezinhos porque estava fora de casa, e aí quando chega o animal de estimação, de repente ele começa a conversar loucamente. Então a gente tem muitas histórias bem interessantes, muitos casos bem interessantes dessa relação, né, que o homem ele estabeleceu com o animal, em especial os animais de estimação. Então, o quanto isso é benéfico, né? Então, assim, eu acho que isso é um fator que diminui bastante o desenvolvimento do setor, né, do setor pet em si, e que né, a gente deseja sempre que isso, né, se modifique aí, né, com pessoas muito mais, com as pessoas bem mais engajadas, né, em relação, né, aos animais de estimação, e que eles enxerguem, né, o quanto você ter um animal de estimação é benéfico, né, tanto para a sua saúde física, mental e psicológica. Com certeza. Inclusive, existem muitos estudos já, né, realizados aí que avaliaram os efeitos do convívio com pets em relação ao bem-estar, ao equilíbrio emocional das pessoas. Então, realmente é um trabalho muito bonito. Parabéns, Kellen, que com certeza está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E a última pergunta, eu queria que você nos falasse que, se você pudesse mudar alguma coisa no setor pet food, o que seria? Eu queria que as empresas, né, elas olhassem um pouco mais para todos os animais, né, de estimação, que elas produzissem alimentos, né, pensando na excelência, de promover saúde mesmo para o animal de estimação, saúde e longevidade. Então, dentro do setor pet food, a busca, né, por produtos, ingredientes de excelência, que o animal pudesse realmente aproveitar 100% ou quase 100%, que a gente sabe que não aproveita, né? Nem para a gente não aproveita, mas que pudesse aproveitar ao máximo aquele ingrediente que está inserido na produção do alimento. Né? Então, eu acho que tudo que a empresa coloca ali, ela coloca por um objetivo, né? E esse objetivo, eu queria que ele fosse realmente alcançado, né? Que tivesse assim, uma estabilidade maior. Então, eu acho por isso que eu sempre falo, né? Que o PIDI, ele é o sucesso hoje de qualquer empresa, de qualquer setor, né? Principalmente os setores da indústria. Com certeza.
Kellen, quero agradecer muito a sua presença, mas tenho aqui uma coisa para falar para todo mundo que está nos ouvindo antes da gente finalizar. A Kellen, a professora Kellen, também vai ser uma host aqui do Pet Food Podcast. Então, logo, logo, ela também vai estar aqui entrevistando outros profissionais renomados e contribuindo enormemente com esse projeto do Pet Food Podcast. Então, seja muito bem-vinda, Kellen, e tenho certeza aí que a gente ainda vai ouvir você em várias e várias entrevistas. Eu que agradeço, Luciano, o convite, né, da equipe do Pet Food Podcast. Eu sei que assim, a gente vai aprender muito, nós vamos assim, contribuir bastante né, nesse setor Pet Food. Gente, muito obrigado pela presença de todos, né? Os ouvidos aí atentos que chegaram até o final dessa entrevista. E logo, logo a gente se vê em novos episódios. Um abraço para todo mundo.